Olá, torcedor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, ó. Dá um like aqui no canal, hein? Se inscreve se você não está inscrito e ativa o sininho. Olha o tamanho da pressão que jogaram para cima do Sport e para cima do São Paulo. Por quê? O Cuiabá venceu a equipe do Palmeiras no Allianz Parque por 2-0. E a equipe do Grêmio também venceu o Bahia. Quer dizer, esse jogo das 8h30 da noite entre Sport e São Paulo é decisão, meu amigo. É um jogo de 1,5 milhão de pontos. Na verdade, o time do Sport tem desfalque, mas não tem escalação confirmada ainda, né? Ainda é cedo ainda, mas o time do São Paulo também não tem a definição da escalação, só que a pressão é muito grande e vou explicar para vocês por quê. É o seguinte, galera, hoje o Bahia tá com 18 pontos, é o 14º, porém o Cuiabá, que tinha 17 pontos, venceu a equipe do Palmeiras por 2-0 lá dentro no Allianz Parque e foi para 20 pontos, 13ª colocação, o Cuiabá. O Juventude, só para você ter ideia, o Juventude é o 12º também com 20 pontos. Aí veja, o Bahia tem 18, é o 14º. Aí tem o São Paulo na 15ª colocação com 18 pontos. O Fluminense tem 17 pontos, porém tem um jogo a menos, né? O time do Fluminense é o 16º. O Grêmio passou Sport com a vitória em cima do Bahia, tem 16 pontos, é o 17º. O Sport caiu para a 18ª colocação. Tem 15 pontos, 18ª colocação, o time do Sport. Por que a pressão é grande? Porque se o Sport vence a equipe do São Paulo, o time do Sport vai a 18 pontos e passa o time do São Paulo no saldo de gols. Quer dizer, vai ficar na 15ª colocação. Ou não, porque o Fluminense também joga e pode passar o Sport. E o Grêmio vai ficar com um jogo a menos, ele vai ficar com 16, então também pode passar o Sport. A situação não é nada boa para a equipe rubro-negra. O Sport tem esse jogo diante da equipe do São Paulo, depois tem o time da Chapecoense, que não ganhou de ninguém até agora. Aliás, a Chapecoense já tem 17 jogos, o Sport só tem 16, vai completar o 17º justamente nesse domingo diante do São Paulo. Em relação à escalação do time, eu falei essa semana que o Rafael Thierry não vai para o jogo. Porém, segundo informações, há possibilidade, remota a possibilidade dele ir para o jogo. Eu acho que ele não vai, torcedor. Mas, acho que o Hernani começa jogando, muita gente está dizendo que não, acho que o Hernani começa jogando, acho que o Thiago Neves começa jogando e acho que o André começa jogando, é a minha opinião, tá? O técnico Humberto Lousa ainda não definiu a escalação e é dúvida no meio campo, é dúvida no ataque e principalmente no sistema de defesa, porque são duas dúvidas, cara. Se o Rafael Thierry não jogar, pode entrar o Pedro Henrique, que chegou recentemente, que é um jogador que é destro, né? Entraria justamente na função do Rafael Thierry, ou ele puxar o Chico, colocar o Chico e o Sabino na zaga e o Sander na esquerda. Quer dizer, há essa possibilidade também em relação ao time do Sport. Em relação ao time do São Paulo, eu estava dando uma olhada aqui no time do São Paulo, e o São Paulo vem praticamente com o Thiago Volpe, o Daniel Alves, o Miranda e o Léo, né, na zaga, o Luan, o Liseiro, o Rodrigo Nestor, e o Gabriel Sara, o Rigoni e Éder, o Pablo. Deve ser o Pablo mesmo no ataque. É dúvida aí em relação ao time do São Paulo, do Hernan Crespo. Mas o time do São Paulo é muito bom. O time do São Paulo, mesmo perdendo para a equipe do Palmeiras por 3-0 no jogo no meio de semana, pela Libertadores, é um time muito forte, um time que tem um toque de bola rápido, né? Tem um jogador que desequilibra, que é o Daniel Alves, que às vezes aparece como meia, como atacante, como surpresa na frente. Então precisa ter uma atenção especial para ele. Aliás, detalhe é o seguinte em relação ao jogo, viu, torcedor? Porque o árbitro o Paulo Roberto Alves Júnior, árbitro do Paraná. Aspirante, né? Ele é árbitro AB do Paraná. O assistente 1, Bruno Bosquilha, é FIFA Paraná. O árbitro assistente 2 é o Ivan Carlos Bal, também aspirante, né? Do Paraná. E o árbitro de vídeo é Adriano Misquice, do Paraná também, né? Quer dizer, o Paraná vai imperar aqui, né? A arbitragem vai ser do Paraná em relação a esse jogo do Sport contra a equipe do São Paulo, na Ilha do Retiro, às 8h30 da noite. Estou dando uma filada aqui em relação aos árbitros, mas acho que vai ter uma opção para o técnico Humberto Lousa, que são justamente as jogadas ou pelas alas, ou uma criação dupla no meio, com o Thiago Neves e com o Hernanes, o Profeta. Acho que o Everton Felipe, apesar de estar muito agudo, estar muito afim, acho que ele não começa jogando. Acho que o ataque vai ser o André e o Paulo Mocelin. É um achismo, torcedor, não quer dizer nada, tá? Pode ser que totalmente seja mudado o sistema
e que o próprio Humberto Lousi queira surpreender o Hernan Crespo com uma formação diferente. Que inclusive há a possibilidade do Sport jogar com 3 zagueiros. Eu estou levantando essa hipótese, isso aqui é um pensamento meu. O Sport jogar com 3 zagueiros e jogar com a zaga composta pelo Pedro, o Pedro Henrique que chegou do Internacional, o Sabino e o Chico, e botar o Rainer e o Sander nas 2 alas. E eles têm liberdade para subir, deixa o Marcão e o Zé Ellison na proteção, uma criatividade no meio campo, ou 2 se você quiser, você pode ter uma opção de Thiago Neves e o Hernanes, e na frente o André, quer dizer, funcionaria com 4 no meio campo, né? 5 no sistema defensivo, 2 linhas, e o André jogando, não que isolado, porque chega o Thiago Neves, chega o próprio Hernanes, isso é machismo, tá? Não tem nada, informação, não tem nada, é uma coisa que eu tô comentando com vocês aqui no canal, tá? Mas acho que vai ser um bom jogo, e a pressão é gigante, meu amigo, desse tamanho a pressão para cima do Sport, mais ainda para cima do Sport, do que para a equipe do São Paulo, porque eu vou falar uma coisa, quem imaginava que o Cuiabá ia lá dentro do Allianz Parque ganhar de 2-0 do time do Palmeiras, hein? Meu amigo, o futebol é assim, não tem isso não. E o Diego Souza aprontou, né, mais uma. A equipe do Grêmio acabou vencendo o Bahia por 2-0 também. O Bahia tá descendo a ladeira, hein, galera? A Bahia tá chegando ali na zona perigosa. Mas o que interessa, torcedor, esse jogo às 8h30, Sport e São Paulo vão fechar a rodada, né? Deixa eu só confirmar mesmo se é o último jogo da rodada aqui. Até porque a gente vai ter... Não, na segunda-feira ainda tem 2 jogos. Nessa segunda-feira ainda tem Fluminense e Atlético Mineiro, e América e Bragantino são os 2 jogos, então, desta segunda-feira, nessa rodada 17ª do Campeonato Brasileiro. Torcedor, vou falar um negócio pra você, hein? É impressionante como é hoje essa coisa do futebol, né? Cada surpresa, cada zebra... Antigamente dizia que era zebra, né? Mas é cada surpresa, cada coisa que a gente não imagina realmente o futebol proporciona. Mas o Leão tem que ir para dentro, tem que buscar o resultado. Não interessa outro resultado. Nem empate serve para o time do Sport, que ele vai continuar atolado lá embaixo na zona. Então, ou ganha ou ganha. É pressão, é gigante, mas o Sport vai ter que buscar esse objetivo, né, de vitória diante do São Paulo. É jogar, meu amigo, arriscar. Futebol é feito assim, não, vou ficar atrás, vou ficar no futebol reativo, não, tem que ser um futebol dominante, um futebol que você vai propor o jogo, que vai ter uma intensidade, vai ter uma marcação alta, tudo isso, porque tá jogando em casa. Não tem torcida, mas joga na ilha. Então acho que o Humberto Lousi, inclusive, começa a ficar ameaçado, porque a situação tá complicada, todo mundo debaixo tá vencendo, e o Sport nada. Ou o Sport vence, ou vai ter uma semana muito difícil. Acho que até mudanças podem acontecer em relação a essa coisa do comando técnico da equipe rubro-negra. É um achismo, pelo amor de Deus, não tem informação, não tem nada. Porque às vezes eu comento uma coisa que falou, Roberto, deve ter informação. Não tem. Quando eu tenho informação, eu falo. Quando é um achismo meu, também falo, tá bom? Não esquece o like aqui, o joinha. É isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Ajuda bastante a gente. E o like ajuda a interagir com muito mais pessoas aqui no canal. Muito obrigado, hein? Fica na paz, fica com Deus. Boa sorte, Leão!